Mais provas forjadas usadas pela Procuradoria angolana no caso do arresto de bens da empresária Isabel dos Santos. Uma transação falsa e que nunca existiu foi usada pelo Ministério Público angolano como prova-chave no congelamento dos bens da empresária Isabel dos Santos. Após o incidente do passaporte falso e cadeia de e-mails fraudulentos, mais provas forjadas usadas pela Procuradoria angolana no caso do arresto de bens da empresária Isabel dos Santos. Uma transação falsa e que nunca existiu foi usada pelo Ministério Público angolano como prova-chave no congelamento de bens da empresária Isabel dos Santos. Após o incidente do passaporte falso e cadeia de e-mails fraudulentos, mais uma prova forjada no processo de arresto da empresária Isabel dos Santos. O Ministério Público angolano apresentou mais uma prova fabricada no processo de arresto de bens da engenheira Isabel dos Santos, um memorando a cuja autenticidade nunca foi comprovada pelo Tribunal ou pelas autoridades de Angola ou Portugal. Demonstra, mais uma vez, a tendência de a Procuradoria recorrer a provas fabricadas para lograr, junto do Tribunal, a decisão de arresto de bens da empresária. Uma transação comercial falsa, supostamente envolvendo Isabel dos Santos, é relatada num memorando não assinado e não datado, anexado a uma carta oficial dos Serviços de Informações angolano. Esta carta e memorando foram ambos entregues ao Tribunal pela Procuradoria angolana, como prova para sustentar que Isabel dos Santos tinha a intenção de vender a sua participação da empresa Unitel a um investidor não identificado dos Emirados Árabes Unidos e, por esta via, dissipar o seu património. Este memorando não assinado, não datado e sem carimbo oficial, relata uma suposta transação sem referir datas ou locais dos supostos eventos, nem mencionar nomes das pessoas envolvidas, e sem quaisquer outras informações ou evidências de trocas de correspondência entre os intervenientes. Numa declaração à imprensa, de 13 de maio, o Procurador-Geral angolano confirmou que este memorando é uma prova-chave no seu caso e também não negou que a Procuradoria tivesse apresentado ao Tribunal o documento do passaporte falso. Apesar de não conter informação alguma dos factos, no seu relato, este memo foi usado pela Procuradoria como prova para demonstrar o risco iminente de dissipação de bens, um dos requisitos obrigatórios exigidos pela lei angolana para que o Tribunal possa decretar um arresto. De acordo com o Código Processual Civil angolano, conforme disposto no artigo número 403, sem poder estabelecer e dar como provado este risco de dissipação de património, o Tribunal angolano não teria condições para autorizar o pedido da Procuradoria angolana e dissipar o arresto. Os advogados da empresária Isabel dos Santos descobriram este memorando e a carta do SINCE nas folhas do processo civil número 3301/2019, C, a decorrer na primeira secção da Sala Civil e Administrativo do Tribunal Provincial de Luanda. A carta do Serviço de Informação e Segurança do Estado, SINCE, está assinada pelo diretor do gabinete do chefe do SINCE, Sr. Leopoldo Nascimento, e datada de 9 de julho de 2019, com a referência oficial número 000650/Gabinete SINCE 2019, e dirigida à Sra. Doutora Eduarda Rodrigues, do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, remetendo este memorando dos Serviços Secretos angolanos, o qual também refere que agentes da Interpol angolanos realizavam serviços remunerados, solicitados por um empresário privado estrangeiro dos Emirados Árabes, ou seja, agentes da Interpol angolanos infringiram a lei recebendo pagamentos ilícitos. A veracidade do documento deve ser levantada, uma vez que o memorando, para além de não estar assinado, nem em papel timbrado
ou com carimbo oficial, contém descrições completamente fictícias de acontecimentos ligados à engenheira Isabel dos Santos. Como revelado há 15 dias, parte do mesmo processo, a Procuradoria usou também uma cópia grosseiramente falsa do passaporte da empresária Isabel dos Santos, assinado por Bruce Lee, e uma troca de e-mails com um burlão da internet que tentava defraudar uma legítima startup japonesa. Este memorando é mais uma prova fabricada neste processo de arresto. No entanto, este memorando nunca deveria ter sido apresentado como prova pelo Ministério Público, ou não deveria ter sido aceita no tribunal como prova na sentença número 519/19, de 23 de dezembro de 2019. Ao contrário das declarações proferidas a 24 de maio de 2020, pelo Sr. Dr. Destino Pedro, diretor do Gabinete Nacional da Interpol, Angola, e delegado de África, a existência deste memorando no processo não se trata de fake news. Estranha-se como, passados mais de 9 meses desde que tomou conhecimento do memo, o Ministério Público, ou o Ministério do Interior, ou o Serviço de Investigação Criminal não tenham aberto um inquérito aos agentes da Interpol angolana. As irregularidades evidentes neste memo incluem: o memorando não está datado nem assinado, não indica a fonte de informação, nem sequer a identidade do suposto empresário e não apresenta nenhum carimbo oficial. O memo relata que um empresário anónimo dos Emirados Árabes Unidos solicitou serviços remunerados a certos agentes da Interpol, também não identificados em Angola, para recolher e fornecer informações de negócios da empresa Unitel. O memorando não tem data ou localização dos eventos que relata, nem qualquer nome de pessoas que participaram ou trocas de correspondências. Um falso testemunho é dado por agentes da Interpol angolanos, não identificados, sobre a existência de supostas reuniões e negociações entre a empresária Isabel dos Santos e o empresário anónimo dos Emirados Árabes Unidos, em datas desconhecidas, momentos desconhecidos e locais desconhecidos, e sem informações algumas a que confirmem que a engenheira Isabel dos Santos ou os seus representantes estiveram em tais encontros. O memorando dos Serviços Secretos angolanos refere ainda a existência de serviços remunerados solicitados por um empresário privado a agentes da Interpol angolanos, ou seja, um ato ilegal. A empresária Isabel dos Santos não conhece nenhum empresário dos Emirados Árabes Unidos, nem discutiu tais transações comerciais com ninguém, pois não pretende e nem pretendeu, no passado, vender tais ações da Unitel. Os bens foram arrestados sem audiência da outra parte, o que significa que a empresária Isabel dos Santos não teve direito à representação legal na audiência de sentença a 23 de dezembro de 2019. Os seus advogados só tiveram acesso aos documentos no processo e às provas em que se baseou o arresto no final de abril, quando foram notificados e descobriram provas forjadas, incluindo o memorando, o passaporte falsificado e a troca de e-mails fraudulentos. Em suma, apesar de facilmente se perceber que o memorando não é credível, não foi feito qualquer esforço por parte do Ministério Público angolano, nem dos tribunais ou outros organismos de tutela para investigar a veracidade do memorando, que contém falsas alegações de uma transação fictícia e alegações de crimes cometidos por agentes angolanos da Interpol. À luz destes factos, os advogados britânicos da empresária Isabel dos Santos, da firma Governor Law, baseada em Londres, escreveram à Interpol no dia 19 de maio de 2020 pedindo uma investigação sobre estas irregularidades. O representante legal da empresária Isabel dos Santos, Dan Morrison, senior partner da Governor Law, afirmou: uma série de provas fabricadas começa agora a emergir, o que evidencia
uma agenda politicamente motivada. As autoridades angolanas recorreram a meios desesperados para garantir que a senhora engenheira